Fala, berrecas, tudo bem? Bom, aqui quem fala é Luciano Martorelli Moreno, vulgo Luciano Berreca, e hoje nós vamos bater um papo bem bacana, como tem sido durante todos os nossos podcasts. Ao meu lado está o meu sócio de canal dos Berrecas. Lucas Vinícius Ferreira da Silva, também psicólogo, vulgo Lucas Berreca. E vamos falar sobre um tema muito legal, né, Luciano? Viver uma vida com sentido. Uma convidada muito especial. Teremos o comentário de nosso grande amigo. Pedro Quaresma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo em qualquer momento do dia. Eu sou o Pedro Quaresma, sou da Dia de Lab, sou do Instituto Agir e Pensar e participo geralmente aqui fazendo comentários no podcast dos Berrecas. Hoje a gente tem como convidada ilustre Mônica Valentim, direto de Bauru, Brasil. E, Mônica, diz pra gente quem é você na fila do pão ou quem é você na sala de meditação de yoga? Ninguém, Pedro. Nadinha. Cada vez querendo ser menos. Você quer que eu conte rapidinho, é isso? Alguma coisa? Bom, então vamos lá. Mônica, desculpa te cortar. Fala um pouco aí, a gente tem falado um pouco aí, qual o seu signo e o que é o signo, sobre a sua perspectiva na análise do comportamento. Pois é, eu sou Sagitário com ascendente em Libra e Lua em Gêmeos. Gosto de falar pra caramba. Então, olha que eu até gostaria de fazer uma análise funcional do mapa astral, assim, acho interessante a proposta. Tem uma visão muito integradora das coisas, assim, só para ficar bem queimada, assim, no ambiente analítico comportamental, vou contar isso para vocês. Mas é isso. Bom, eu sou formada em psicologia, me formei na Unesp de Bauru em 96. Fui fazer psicologia depois que eu desisti da minha carreira de bailarina, porque até os 28 anos eu estava correndo atrás disso, e aí eu prestei vestibular já mais velha e tal. Fiz a graduação, me apaixonei, depois fiz o mestrado em experimental na USP, fiz o doutorado na Faculdade de Medicina de Botucatu. E aí eu comecei a dar aula na Universidade do Sagrado Coração, aqui em Bauru, dei aula lá, dei aula na Unesp, enfim. E aí depois eu me afastei um tempo da psicologia, eu parei de dar aula, me mudei para o Rio, e aí depois foi nessa mudança que eu acabei encontrando a ACT, e aí eu mudei de vida, mudou tudo. Nossa, muito interessante ouvir tua história. Depois, se tiver um tempinho, conta pra gente o que foi essa mudança de vida, né? Que impacto tão importante a ACT trouxe assim para tua vida e para tua história. Casa um pouquinho com o nosso tema, né? Aí, de repente, ela encontrou o sentido da vida dela. Verdade. Com certeza. Mônica, você se apresentou, você falou um pouco, né? Deu uma pincelada, já deu uma deixa sobre essa questão da ACT na sua vida. E uma pergunta que eu acho que vem a calhar nesse sentido é: o que a ACT tem diferente de outras abordagens comportamentais? Eu acho que assim, uma coisa que me fascinou muito é que na época de eu decidir por uma abordagem, eu fiquei muito confusa porque eu gostava muito da maneira de olhar para o fenômeno da análise do comportamento, né? Então, assim, a Unesp de Bauru, pelo menos quando eu me formei, assim, tinha uma ênfase muito grande no behaviorismo radical e na sócio-histórica. Então, assim, esse olhar contextualista, ele foi, assim, completamente sedimentado dentro de mim, né? Eu não conseguia olhar para as coisas de outra maneira, porque, embora a sócio-histórica não seja funcionalista, né, ela é contextualista também. Então, essa coisa de sempre estar olhando para o fenômeno dentro do contexto me pegou muito, assim. Só que eu gostava de outras coisas também. Eu gostava, por exemplo,
de Rogers, eu gostava sei lá, de Peirce, eu gostava de um monte de coisa. Então, eu acho que, primeiro que a gente conseguiu integrar, né, dentro das terapias contextuais, outras abordagens com um olhar funcionalista, com um olhar contextualista funcional, né, mas conseguindo trazer um monte de coisa que eu achava interessante, que eu sentia falta, né. E eu gosto muito desse foco também, não na eliminação de sintomas, né, de pensar em a pessoa, sei lá, tá doente, a pessoa precisa ser melhorada, precisa ser consertada de alguma forma, né? Esse olhar solucionador de problemas que é muito característico das abordagens comportamentais, cognitivo-comportamentais, né? De tentar melhorar a pessoa, e eu acho que, para mim, o que me chama mais atenção é isso, de ser um olhar de como que eu posso viver melhor a minha vida, né? Como que eu posso usufruir melhor da minha vida. Perfeito, show de bola. Eu acho que legal nesse sentido, porque nós tínhamos uma pergunta aqui nas suas sugestões também que falava um pouco sobre a ideia dela ser cognitivista, né? Então, como você entrou nas outras abordagens, entrou nesses contextos, né, do quanto isso dá para fazer esse link, até uma coisa que durante a graduação a gente conversava muito sobre a sócio-histórica, ela de repente não está vindo só como a ideia de uma abordagem específica, mas ela fazer parte muito da prática profissional, né? Porque você considerar ali todo o contexto do indivíduo dentro da nossa prática profissional como psicólogo é extremamente relevante. E ao ver que nós tivemos durante a graduação da sócio-histórica, ela é exatamente isso. Então, ela faz parte da prática profissional. É inevitável não utilizar, né, a sócio-histórica ali dentro da prática profissional. Mas eu queria que você contasse um pouquinho como foi parar na ACT. Você falou um pouco aí, né, na questão na sua introdução, sobre as suas mudanças. Eu gostaria que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo, né? Legal. Como foi isso? Como foi essa transição aí para a ACT? Tá legal. Bom, então assim, né, quando eu saí da graduação, né, eu estava bem doutrinada, assim, né, dentro do behaviorismo radical, e estava bem numa coisa, assim, de medo de ser mal vista dentro da comunidade, né, então, assim, eu lembro que, assim, eu nunca me interessei muito pelas abordagens contextuais. Quando eu ia para os congressos da BPMC, meu primeiro congresso da BPMC foi lá de Águas de Lindóia, em 96, né? Faz muito tempo, né? E eu me lembro assim que eu ficava procurando aquelas coisas, eu ia procurar coisa de equivalência de estímulos, eu era assim meio a nerdzinha, a geek da BPMC, assim, né? Ficava com um pouco de medo de me aproximar de algumas coisas, né? Então, assim, nunca me chamou a atenção. E por coincidência, quando o Reis veio para a BPMC em 2006, eu estava defendendo meu doutorado naquele ano, e eu ia todo ano, e foi o primeiro ano que eu não fui, né? Eu não sei dizer como é que teria sido, se naquele momento eu teria abertura para isso, e eu iria me apaixonar do jeito que eu me apaixonei depois, ou se naquele momento eu ainda estaria fechada para olhar para isso, né? Então, essa é uma pergunta que nunca vai ter resposta, né? Mas o fato é que quando eu resolvi ir embora de Bauru, eu mudei para o Rio, né, para me casar, e aí eu resolvi tirar um ano sabático da psicologia. E meu marido é produtor musical, então eu fui trabalhar um pouco com isso e tal, e estava completamente desconectada. E aí eu comecei a me reaproximar do budismo, que era uma coisa que já me interessava desde lá da minha adolescência, né? E aí eu lendo sobre mindfulness e não sei o quê, comecei a ler os livros do Thich Nhat Hanh e tal, e aí um dia, eu não sei por que eu caí num negócio de ACT e mindfulness e não sei o quê, e aí eu achei um texto do Luc Vandenberg,
E aí eu conhecia o Luke dos congressos da BPMC, falei, nossa, então quer dizer, então pode falar disso aqui, né? Assim, não é proibido abordar esse tema aqui dentro da análise do comportamento, tenho permissão para isso, né? E aí eu me lembro que daí eu comprei o primeiro livro que eu comprei de ACT, ele nem era um livro dos mais conhecidos, era um livro de coleção, assim, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, caraca, peraí, isso aqui é análise do comportamento, né? E aí eu comecei a ler, e eu dei aula de análise do comportamento, né? Bastante tempo, né? Dava aula de terapia comportamental. Então, eu olhava, mas como assim, né? Por que as pessoas rejeitam tanto isso, né? E aí comecei a me Mônica, encantar. sabe Diga, que é Pedro. interessante ouvir tua história, porque até uns dias atrás eu estava fazendo um comentário numa aula, os berrecas estavam presentes, a respeito de como a comunidade analítica comportamental, behaviorista, né, pensando na base filosófica, veio se flexibilizando com o passar dos anos. Sim. Eu entrei na graduação em 2001 e eu lembro de ver Júlio de Rose, Deise das Graças, trabalhando no laboratório e com tudo muito metódico, né? E Sim. produzir evidências nas terapias baseadas em processos, né, para ser um pouco mais amplo, assim, Uhum. é um grande desafio. E assim, o que a gente vê é que tem espaço hoje em dia para toda essa abertura, né, para falar inclusive de religião oriental, por exemplo, né, misturada com behaviorismo, e tem espaço para os berrecas fazerem piada, fazerem Sim. brincadeira, o que não cabia alguns anos atrás, era tudo muito sério, tudo muito certinho e tal. Eu lembro de ir numa BPMC ver o Lotufo apresentar, o professor Lotufo, né, apresentar Uhum. fazer toda uma aula sobre história em quadrinhos, fazendo análise funcional dos quadrinhos. Foi a primeira vez Uhum. que eu vi alguma coisa muito, muito leve, assim, relacionada à análise do comportamento, bem interessante. Então, acho que a tua história também acompanha um pouco a história da análise do É comportamento. verdade, dessa abertura, né? Exato. Dessa construção dessa abertura, né, Pedro? Não, e é engraçado você estar falando aí de piada, né? Porque teve um fato curioso também, né? Eu peguei os primórdios da internet aí, né? E eu lembro que, assim, um dia eu sentei com uma amiga, que é behaviorista também, né? E a gente tinha visto um negócio, era num site de piadas que chamava Psicopiadas, e tinha era um negócio todo assim, psicólogo não faz isso, faz aquilo, tal, mas era uma coisa bem psicanalítica. E aí a gente, e era um negócio de brincadeira mesmo, assim, né? E aí a gente fez um de comportamental, né? Psicólogo não elogia, reforça, psicólogo. Aí a gente fez um negócio desse e mandou para esse site. Gente, isso daí caiu no mundo, e assim, eu fui uma vez num congresso da BPMC e eles estavam vendendo uma camiseta com isso daí nas costas, né? E eu digo, gente, isso daí fui eu que escrevi junto com a minha amiga, né? E os direitos autorais? Os direitos autorais, um amigo Incrível. meu falou, olha, caiu na Os rede, dividendos. esquece, né? Esquece. Eu E até encaminhei e-mail com esse texto aí, na época você de encaminhou? encaminhar É. e-mail spam, encaminhei. Então vamos momento. O, por que o T-Rex desistiu de ir atrás da namorada? Oi? Por que o T-Rex desistiu de ir atrás da namorada? Gente, eu não sei. Eu não sei nem Porque do o que você está falando. comportamento dele entrou em extinção. Ah, tudum, tsh. Essa foi uma piada boa, piada de tio, né? Boa. Foi bom. Aprovado, Eu não selo de sei, aprovação eu do não sei Pedro. se isso é um elogio ou se isso é uma crítica, tá ligado? Ai, Ai, meu Deus. Boa, boa. Mas é isso. Pedro Quaresma, você tem uma pergunta aí? Então, eu tenho sim. Eu queria pensar um pouco, Mônica. Eu acho que vai um pouco ao encontro das coisas que você tem produzido, né? Eu separei aqui uma frase da professora Maria Júlia Xavier, que ela diz que assim, utopia não é onde devemos chegar, mas um lugar para sabermos em que direção devemos ir. É interessante porque eu acho que essa fala, essa frase diz respeito a valores, né, a ideologia, Total. o que é realmente importante para a gente na nossa vida, e a ideia de que se a gente seguir
esse caminho, manejar as contingências para ir nesse sentido, a vida supostamente fica mais feliz, a gente fica mais satisfeito com a nossa vida, sem necessariamente chegar lá na utopia, mas apontando para lá. Faz sentido falar em vida com sentido para uma abordagem comportamental, Mônica? Eu acho que sim, Pedro. Eu gosto de pensar muito quando a gente fala em sentido, em valores, da gente pensar em contingências de reforçamento mesmo, né? Eu acho que o legal da gente pensar em termos de direção, né, como a Maria Júlia falou, né, é que quando eu tenho a sensação de que eu estou indo numa direção que eu gostaria de ir, tem uma condição ali de reforçamento intrínseco, né? Já começa, a cada passo que eu estou dando, quando ele está conectado a uma direção que eu escolho, né? Essa sensação de estar escolhendo uma direção, isso traz uma sensação de reforçamento. Então, às vezes não importa tanto os resultados, né? Porque quando a gente fica muito pensando onde a gente quer chegar, se você traça metas e tal, você não chega, é muito frustrante, né? Você começa, não, eu quero chegar ali, porque a gente acha que a gente precisa atingir certas condições ou chegar a certos lugares específicos para ser feliz, né? E, na verdade, o que a gente não se dá conta é que isso são só meios para a gente caminhar numa direção, né? Então, assim, quando a gente fala em valores, em terapia de aceitação e compromisso, a gente está falando de ampliação do leque ali de reforçadores, né? Você está falando de você ampliar as topografias possíveis, né? Porque senão, vou dar um exemplo assim mais prático para não ficar só na elucubração, assim, né? Tipo, quando eu ficar magra, eu vou ser feliz, né? Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Ou quando eu casar, eu vou ser feliz. Ou quando eu tiver um filho, eu vou ser feliz, né? Então, a gente cria essas condições, mas, na verdade, porque a gente busca alguma coisa por trás daquela topografia específica, né? Mas só que, o que é que eu estou buscando, na verdade? E, no fundo, as qualidades que a gente está querendo trazer para a nossa vida, muitas vezes elas podem ser encontradas nos lugares mais diversos que a gente nem imagina, né? Então, aí fazendo o link, né, com a outra pergunta, né, eu acho que realmente a ACT ela trouxe sentido para a minha vida, né? E é tão interessante isso, porque antes eu dependia muito da aprovação da comunidade analítico comportamental, né? Então eu ficava sempre ali meio que pisando em ovos para não desagradar ninguém e tal. E o dia que realmente eu olhei para aquilo, eu falei, caraca, isso aqui faz total sentido para mim, né? Eu gosto disso. Então teve meio eu não vou falar palavrão aqui, mas teve meio assim, dane-se, sabe? Eu falei, cara, eu gosto disso, que se dane, o que eu vou fazer, né? E aí quando eu assumi isso, foi quando realmente as coisas começaram a acontecer de uma maneira tão rápida na minha vida, porque se for ver, eu comecei a estudar terapia de aceitação e compromisso em 2013, né? Final de 2013. Vai dar 8 anos agora, né? Então é pouco tempo se for comparar com o tempo que eu tenho de análise do comportamento. Mas hoje em dia eu sou mais reconhecida por isso do que pela análise do comportamento, né? E eu acho que isso tem a ver com valor, isso tem a ver com reforçamento intrínseco, porque simplesmente eu gostava de estudar isso, simplesmente era bom para mim, eu comecei a correr atrás e mergulhei loucamente nisso, porque era bom. E aí o resto vai acontecendo, né? Ô, Mônica, você falou essa questão de viver uma vida com sentido, né? Você respondeu a pergunta do Pedro. Eu e o Luciano, a gente discute aqui
algumas vezes, porque isso é um dos motivos da nossa parceria dar tão certo, é viver uma vida com sentido de maneira alinhada. Eu vou te falar o porquê. Eu acho que nem o Pedro a gente falou isso ainda. A psicologia e o canal dos Berrecas, por exemplo, foi algo a primeira vez na nossa vida que nós fizemos por nós e vai muito de encontro com isso que você falou de não depender de aprovação. Uhum. Então, assim, por isso que o Pedro falou na aula, naquele dia que ele comentou, que às vezes a gente é até meio ácido em alguns posts, às vezes nós causamos desagrado na comunidade da análise do comportamento, fazendo algumas piadas, e porque para nós nos libertamos de amarras que não faziam mais sentido. Então, assim, viver uma vida com sentido é finalmente conseguir viver da psicologia, que foi pela primeira vez que nós fizemos algo por nós, e o canal dos Berrecas também é por nós, é para ajudar as pessoas, mas principalmente por nós, né? E a partir do momento que a gente percebe que está desprendido dessa coerção, né? Porque é muito coercitivo, né? A gente fica sempre, nossa, será que tal pessoa vai aprovar? Nossa, mas será que tal coisa? Isso faz a nossa vida ficar mais leve e a nossa convivência com outras pessoas se torna mais leve. Então a gente não fica sobrecarregando pessoas com nossas frustrações. A gente simplesmente fala assim, meu, eu tô bem na minha vida pessoal, então eu consigo ser uma companhia melhor a partir disso, né? Então, assim, o podcast de hoje ele é muito especial e eu até me arrepiei em alguns momentos que você estava falando, que vai muito nesse sentido. Eu vejo muito, Mônica, só para complementar a fala do Lucas, antes que você faça seu comentário sobre, eu vejo muito assim, o canal dos Berrecas, ele começou, a parceria começou quando o Lucas ainda estava na graduação. E quando nós começamos a fazer algumas propostas, e às vezes a gente buscava um pouco dessa validação dos professores, né, dos nossos professores, que a gente formou na mesma faculdade, então os professores do Lucas, a grande maioria também foram meus professores. Então, eventualmente, quando trazíamos alguma proposta ali, seja de vídeo, seja de uma entrevista, alguma coisa assim, a gente percebia que o receio de participar, o receio de falar assim, não, faz mesmo, era muito grande. Inclusive, até de alguns professores virarem para o Lucas e falar, Lucas, eu fosse você, não faz isso não, tal, não sei o quê, isso aí pode dar problema, sabe, um medo muito grande do CRP, por exemplo, né, um medo de críticas das mais diversas dos outros profissionais, e foi bem difícil a gente desconstruir, tanto o Lucas, acho que tinha ainda uma pressão um pouco maior dos professores na graduação, e eu também, para desconstruir com aquela ideia de isso vai me prejudicar profissionalmente, ou sei lá, e pelo contrário, hoje a gente vê que a gente consegue potencializar a nossa profissão com essas estratégias. Verdade. É incrível isso, né, que vocês estão dizendo, né? Assim, enquanto eu estava ouvindo vocês, eu estava lembrando do mito da liberdade, né? Que eu odeio esse título, né? Que eu gosto mais da tradução portuguesa, né? Além da liberdade e da dignidade, né? Mas é que eu acho um livro maravilhoso, assim. Eu estava lembrando exatamente disso, né? Quando o Lucas falou, né, da questão da gente se sentir sob coerção mesmo, né? Então, quando a gente começa a olhar um pouco mais, né, para aquilo que a gente está buscando, né, você se coloca um pouco mais sob controle apetitivo, né, e isso dá uma sensação maior de liberdade mesmo, de escolha. Então, eu estou fazendo uma coisa que faz sentido para mim, se tiver certas consequências, ok, né. Eu tenho uma história dentro da análise do comportamento, né, assim, não vou dar nome aos bois, né, mas assim, tinha uma pessoa assim, que eu tentava agradar loucamente, assim, dentro da comunidade, assim, né, e que assim, todo ano eu chegava, eu tinha que me apresentar de novo para essa pessoa, assim, olha, eu sou a Mônica de Bauru, que dou aula lá na Universidade do Sagrado Coração, e assim, eu nunca consegui agradar essa pessoa, né, e que ela me limitava muito por ser uma pessoa rígida também, assim, né, e aí foi muito interessante, assim, porque daí, assim, dentro da ACT, né, primeiro que, assim, eu me lembro, assim, eu encontrei uma vez o Steven Hayes, acho que
Acho que foi o primeiro congresso que eu fui da ICBS, né? Que eu já tinha ido para fazer bootcamp, ele já tinha vindo para o Brasil, a gente já tinha tido alguns contatos, e eu cheguei e falei para ele, né? Oi, Steven, eu estava junto com o César até, né? Do Boteco Behaviorista, né? E o César foi se apresentar para ele, eu falei, eu sou a Mônica, né? Não sei se você se lembra de mim. Ele, of course I do, né? Assim, tipo, que pergunta idiota, assim, né? E assim, é muito louco isso, assim, né? Porque não estava sob controle disso, né? A minha história foi completamente diferente dentro das contextuais, assim, né? Tinha outras coisas que eu estava buscando, e aí o que foi chegando meio que como consequência natural mesmo, assim. E aí, só para complementar uma coisa, né, eu só queria dizer, né, que eu acho que uma das pessoas que, assim, duas pessoas que eu acho que tem um papel muito importante, né, dentro dessa transformação, dessa abertura que vocês estão comentando, né, que o Pedro estava dizendo, a Roberta Kovac, né, o Will Pérez, eu acho que assim, eles trouxeram, assim, eles fizeram as pessoas pararem para olhar para isso, né, e lógico o Júlio De Rose, né, assim, eu acho que foram pessoas de muita credibilidade que começaram a insistir, gente, não, para, né, vamos olhar para isso daqui, né, e eu sinto muita gratidão por isso, sabe, por eles terem dado esses primeiros passos, assim, né? E o Júlio é maravilhoso, né? Assim, ele não tem o que falar dele, né? E a Roberta e o Will também fizeram um Nossa, trabalho Mônica, incrível. que interessante te ouvir falar isso. Eu tinha separado uma frase da Roberta para fazer a próxima pergunta para você, e vou fazer isso. Júlio De Rose é a minha grande referência na análise do comportamento e, pasmem, eu já tive uma banda com o Will. Uau! A gente teve uma banda. O Will foi meu bicho na faculdade, né? Eu era veterano dele. Eu gosto de tocar violão e ele toca muito bem também. Ele é muito bom no violão, canta bem. Então a Sabia? gente teve uma banda. Ele e o Danilo. Revelações nesse podcast, mano. Pois é, Tá vendo? Quando, pois é. quando Me essa inclui pandemia na sua passar, banda. Ah, quando essa lógico, pandemia Mônica. passar, a gente vai fazer um. Vai Você fazer um canta? sarau Você com o gosta de Pedro. cantar? Eu vou te Eu chamar. gosto de cantar. Vou te chamar porque vou ter uma proposta para você que você vai gostar. Ó, eu estava pensando aqui, né? Você estava falando na tua trajetória na ACT e em fazer algo que faz sentido. Isso me remeteu muito a estar presente, né? Estar no momento presente. Isso é algo que a gente busca, a ACT busca isso assim deliberadamente e é algo que a gente tem que buscar na nossa vida para poder se sentir bem, né? Eu lembrei aqui de um poema do Álvaro de Campos, heterônimo do Fernando Pessoa. Ele fala um pouco ele está falando assim, chama Tabacaria esse poema, acho que você conhece. Então tem lá um rapaz que está caminhando na rua, em frente a uma tabacaria, meio deprimido, né, falando sobre as angústias dele e tal. Daí ele vê uma menina sentada no meio-fio comendo chocolate. E ele fala assim: come chocolates, pequena, come chocolates. Se comesse eu chocolate como tu, aí sim seria feliz. Mas para mim, chocolate é cacau, é manteiga, é folha de estanho. E aí ele começa a ir para olhar quase como um engenheiro para o chocolate. E não Uhum. consegue, ele diz que não consegue viver o prazer que aquela menina vive, né? Aí pensando um pouco nisso, a Roberta Kovac diz que nós somos uma sociedade individualista e egocêntrica. Uhum. Então não tem nada na nossa existência que nos dissocie dos outros e da natureza, né? Que ela diz que nós pensamos as relações comportamentais que fazem com que nós pensemos no nosso eu, e pensamos também como entrarmos em contato com o nosso self, né? Uma das estratégias é usar mindfulness para tentar entrar em contato com algo maior do que o nosso egoísmo deixa a gente entrar em contato no dia a dia. Você entende que mindfulness pode ajudar nesse sentido, em entrar em contato com o momento presente e se sentir parte de uma comunidade, sair desse individualismo e desse egocentrismo nos quais a gente está envolvido?
Ai, que delícia de pergunta, Pedro. Primeiro assim, né? Bom, primeiro que assim, se a gente for ver, bom, a Rô é uma grande amiga, né? Eu adoro a Roberta. Ela foi super importante assim nessa minha trajetória também. E adorei você citar Álvaro de Campos também, porque assim é engraçado como ele tinha uma influência muito grande do budismo também, né? Então, e aí eu queria fazer um link com uma outra coisa também que foi falada antes, né? Que você falou de religião, né? Mas na verdade, assim, eu já peguei textos, principalmente do budismo Theravada, que é um budismo mais, assim, menos ritualístico, que eu já mandei pro Paulo Gomes e pro Alan Pogrebinski, né? Que são muito meus amigos. E falei assim, o que vocês acham? De onde que eu tirei isso daqui? De um livro de budismo ou de um livro de análise do comportamento? Porque não dá para separar, você não dá para Interessante. acreditar, é chocante o quanto é parecido, né? E ontem à noite eu estava num estudo de um texto budista, né, com o meu tutor de budismo, né? E a gente estava falando um pouco sobre isso, né? Então, assim, do quanto da construção verbal do self, né? Isso é incrível, a intersecção que a gente tem entre o que assim foi estruturado a partir de uma observação direta, né? Porque o que o Buda histórico lá, né? O Siddhartha, né? Que se tornou o desperto lá, vamos dizer, né? Ele fez foi parar e olhar direto, né? Então, o que ele faz? Ele senta e ele tenta não ficar tão sob controle da linguagem, né? Não ficar ali sob controle das interpretações, né? Das molduras relacionais mesmo, né? O que ele está falando? Que o tempo todo, quando a gente se relaciona com o mundo, a gente vai criando relações, né? O budismo fala disso há 2.500 anos. Assim, isso é muito chocante, né? Não com essas palavras, a gente não fala de molduras relacionais lá, né? Mas a gente vai entender da mesma forma. Então, realmente, assim, para a nossa interação no mundo, foi fundamental que a gente estabelecesse essa distinção eu-outro, né? Até para organizar a nossa experiência, né, em sociedade e tal. Mas é claro que se eu parar para notar onde que está esse eu? Quem que é esse eu, na verdade? Né? Se a gente parar para perceber o quanto aquilo que a gente chama de eu é um processo contínuo, que está o tempo todo em mudança, que tem o tempo todo células morrendo, a gente está em constante transformação, então esse eu sólido com o qual a gente se relaciona não existe. Né, esse eu enquanto um objeto, né, uma coisa ali, nem os objetos são totalmente sólidos, porque dali a pouco eles começam a deteriorar, né, eles começam a estragar, e enfim, eles se desfazem. Né? Mas aí, respondendo sua pergunta, Pedro, eu acho que sem dúvida alguma, né, assim, eu acho que o Reis ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim que as maiores dificuldades que a gente tem nas interações, né, elas têm a ver com o fato de que nós temos uma programação natural para sermos empáticos. Então, eles defendem que assim que a empatia é fruto de seleção natural. Que assim foi uma seleção que foi feita num nível mais grupal, porque em termos grupais é muito interessante que a gente seja empático, que a gente tem uma tendência para cooperação. Então isso a gente vem programado de fábrica, né? O Harari descreve muito bem isso numa breve história da É humanidade, né? verdade, né? Ele fala disso também, Sapiens. né? É interessante. É. Mas fica à vontade E para falar. não, Te imagina. interromper. Daí, então, assim, aí ele fala, então, que a gente tem essa programação, mas, assim, faltam duas coisas, duas habilidades para a gente não ser tão individualista e para a gente ter uma cultura um pouco mais, né, coletivista, assim, e mais cooperativa. É a gente ter um senso maior de humanidade compartilhada,
porque quando tem essa coisa do outro diferente de mim, tipo, vamos pensar em termos de política mesmo, né? Essa polarização que a gente vive outra, como se tivessem pessoas que merecessem ser bem tratadas e outras que não, merecessem coisas boas e outras não. E isso é uma coisa muito fruto da história evolutiva e da herança do tribalismo, isso, de uma outra forma de existência que a gente tinha aqui, né? Não desse planeta globalizado, esse planeta não, esse universo globalizado, né? Que a gente já está indo para outros planetas aí, né? E a outra que ele fala é essa habilidade também, que daí tem tudo a ver com mindfulness, né? Da gente se aquietar diante das experiências, né? De a gente conseguir sentir o que estiver ali presente sem ser carregado, né? Da gente conseguir encontrar espaço para as experiências, né? Enfim, então, sim, eu acho que sim. Eu concordo com Bom, Mônica, nós estamos aqui no nossos finalmente, aqui no finalzinho do nosso podcast. Eu vou fazer apenas um comentário, vou pedir para que o Pedro depois agradeça aqui em nome da DIAD, e o Lucas depois vai fazer um encerramento e passar a palavra para você também, tá? Mas a gente falou sobre a questão, o Pedro até falou do poema, da menina e o cara lá, o químico e tudo mais, e eu lembrei da fala e aí vou um pouco para a ideia do marketing, da fala de um cliente meu que vende frango assado. E aí ele costuma dizer que ele não vende frango assado, ele vende o almoço de domingo. Então, a perspectiva como você olha, seja lá o que for, seja até o produto que você está ofertando, dá um valor diferente para aquilo que você ofereceu ou para aquilo que você está vivenciando. Teve um momento da fala de vocês, tanto do Pedro quanto sua, que me remeteu a essa fala do meu cliente em função dessa ideia, né, como eu vivencio, né, o que eu vivencio, o que é importante para mim. Em outros momentos lá atrás você falou bastante sobre a questão de eu estou buscando o quê? Então eu quero um carro novo, então aí eu vou para o carro novo, aí eu vou depois, esse carro novo não é o suficiente, vou para outro. Então a busca é só o conquistar, é só o material. E você fechou agora nessa última fala sobre a ideia de que tudo vai ser cíclico, né? Tudo vai se deteriorar, tudo vai ser momento sólido, momento onde não vai ser mais sólido, e isso é a nossa vida, basicamente, né? A gente tem vivido, em função da pandemia, vários momentos onde as pessoas acabam encerrando seus ciclos aí, e a gente tem que respeitar isso, porque está tá fora do nosso controle em algum grau, quando o ciclo é interrompido, quando o ciclo é concluído. Pedro, agora segura essa batata quente aí, para depois dessa fala minha aí, constrangedora. Muito bom, passa o contato dele para mim que domingo eu vou comprar o frango dele. Mônica, eu fiquei encantado te ouvindo falar. Eu acho que em parte porque ideologicamente a gente acaba se alinhando. A gente não se conhece, mas acho que tem um alinhamento, e achei muito, muito gostoso te ouvir falar. Eu queria usar aqui um momento jabá para falar um pouquinho de um curso novo que a gente vai lançar na DIAD, que tem a ver com o que a gente está conversando aqui. Eu acho que cabe falar dele agora, né? É um curso de formação avançada em terapia baseada em processos. E aí, assim, vão ter muitas aulas bacanas. Ele é coordenado pela Fernanda Calisto, mas nós temos 15 professores fazendo parte da grade. A gente vai falar sobre flexibilidade psicológica, sobre ativação comportamental, autogerenciamento, regulação emocional, os processos comportamentais complexos. Quer dizer, a gente vai se aprofundar, né, nessa questão, sobre a formulação de caso clínico na terapia baseada em processos e sobre os desafios que a gente comentou aqui, né, em termos de produção de evidências científicas para a terapia baseada em processo. Então tem muita coisa bacana que vai aparecer nesse curso. Vai ser um curso bem completo, né, um curso de formação. Nós temos o Denis Gess entre os nossos professores. A aula inaugural vai ser do professor Roberto Panaco, contando a história da terapia comportamental, que vai ser muito boa. Essa aula dele é excelente, está muito boa. Então, convido vocês a participar. Entrem lá em diadlab.com e vejam todos os detalhes a respeito desse novo lançamento. O curso começa daqui 15 dias, mais ou menos. Eu não sei quando você está ouvindo. Hoje é dia 22, a gente está gravando
podcast dia 22/7, daqui 15 a 18 dias, acho, tem a nossa primeira aula. Você está convidado a participar com a gente também, Mônica, se você quiser. Obrigada, você é professora da DIAD, né? Então você tem Aham. acesso a tudo. Delícia. Tem o curso também de formação também, né, em terapias contextuais, né? Muito legal também, né? Mas é isso. Pedro, muito obrigado pelos comentários de hoje. Mônica, Pedro falou e realmente foi um prazer escutar você aqui. Volte mais vezes, por favor. Por mais analistas do comportamento como você que falam dessa forma tão humana, né? E a gente precisa disso. Construir um mundo que, apesar de se aprofundar, ter um embasamento técnico, científico, ser humano, né? Para se aproximar mais das pessoas. Senão a gente vai atender as pessoas aqui no dia a dia e fica uma relação muito distanciada. Assim, muito obrigado. E Luciano, meu parceiro de canal, não preciso nem falar, né? Não preciso nem rasgar seda. Muito obrigado. Gente, eu adorei. Obrigadíssima pelo convite, obrigada por esse momento tão gostoso. E quando vocês quiserem, é só chamar que eu estou aqui. Eu já seguia os Berrecas lá no Facebook, estou seguindo também no Instagram, né? Dia de Lab, estou lá junto também. Ajudando então, a construir a comunidade, né? Muito legal. Tamo junto. Quero continuar. Então, como diria meu amigo Luciano, agora fiquem com a voz de veludo do nosso comentarista Pedro Quaresma. Maravilha, e palmas para nós.